Antes de completar 15 anos de idade, o jovem estudante Luciano Correia lançou no Colégio Murilo Braga, junto com dois amigos, colegas de estudos, Blanar e Marcos, um jornal chamado O Cebolão. O jornal mexeu com o colégio, o jornal mexeu com a cidade de Itabaiana e chegou a tirar no mimeógrafo a álcool 1.200 exemplares a cada edição. Foi um grande feito para um jornal de estudantes que era vendido. Ali nascia o jornalista Luciano Correia. Aqui neste vídeo de memórias, ele nos fala da experiência no jornal O Cebolão, dos professores que ficaram para sempre na sua memória e dos colegas de escola que marcaram a sua trajetória de estudante. Vamos ouvi-lo. Exato, não só os 4, como os 3 anos do científico. Desde ali e por muito tempo, né, como é o papel do professor, a gente sabe disso, mas ali, e são muitos, né? Eu tive, por exemplo, tive a professora Terezinha Correia, né, uma figura muito conhecida lá em Itabaiana, foi minha professora de português e depois de francês. Uma mulher admirável, uma mulher culta, uma mulher muito refinada. Pronto, quando eu falo de uma burguesia itabaianense, de alguém que incorporava esse espírito, pelo menos que aos meus olhos de criança eu percebia, não era somente no aspecto econômico, de propriedades, né, mas de ter uma substância intelectual, né, que distinguia essas pessoas. Dona Terezinha era uma mulher extremamente elegante, uma grande professora, uma mulher com valores, né, valores muito, muito... Então é um farol para mim, para toda a vida. Eu tive ainda uma professora de história, que eu acho que ainda até um dia desse estava em atividade aqui na rede estadual, a professora Odete, que foi casada com Melcíades, né, o grande músico, arquiteto Melcíades, né, nosso amigo, querido, falecido. Odete foi uma professora que tornava as aulas de história... Veja o que é, Carvalho, a riqueza de um professor, né? Ele trabalhar com conteúdos que estão ali postos em livros, e naquela época a renovação desses conteúdos era mínima, era só livro, não tinha outro recurso pedagógico, de linguagem, de nada disso. Você trabalhava só com o livro, mas a professora Odete tornava as aulas dela, né, fantásticas. Devo muito, né, muito mesmo. Foi nas salas da professora Odete que eu ganhei coragem para começar a ler uma espécie de muralzinho, de jornalzinho manuscrito que eu comecei a fazer, contando coisinhas da turma, do colégio, da vida itabaianense, e ela foi gostando. Como eu tinha uma certa verve jornalística, narrativa, ela foi deixando, né, sem tomar muito tempo da aula, e a partir dessa experiência, Carvalho, foi que resultou na criação de uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, que foi, aos 15 anos de idade, aos 14, sei lá, fundar o jornal Cebolão, um jornal de mimeógrafo. A gente rodava nos mimeógrafos do próprio Murilo Braga. Nós chegamos a tirar 1.200 exemplares. Eu duvido que esses diários de hoje de Aracaju tirem isso, viu? Dos impressos aí, duvido. Nós tirávamos 1.200 exemplares em Itabaiana. É evidente que é um jornal de alunos, né? Eu era um menino, né? Os meus colegas que me ajudavam eram meninos, e tratavam de assuntos, né, pertinentes, mas mesmo assim eu ainda tenho 2 exemplares que guardei, mas tem lá cobranças de um problema que era grave naquela época, que era já a falta de professores que saíam e não eram substituídos, e o aluno ficava meses sem professor. Ainda hoje ocorre, né, às vezes até com a cumplicidade dos próprios sindicatos, porque gosta dessa... Né, a única pessoa que perde com isso é o aluno e a sociedade. Pois bem, já cobrava isso no meu jornalzinho, né? Agora, cuidava da vida, das futilidades da vida de um menino em Itabaiana, os bailes de debutantes, as meninas, tinha a coluna de fofoca, tinha um horóscopo que eu mesmo redigia. Então, foi nas aulas da professora Odete que eu tive essa experiência luminosa, que foi criar o Cebolão. A gente depois
chegou a fazer bailes de debutante com patrocínio desse jornal lá em Itabaiana. Tinha mais, tinha mais. Se eu juntar com o científico, e aí você me permite eu juntar duas coisas, porque tinham professores que eram do ginásio do científico e eu não me lembro mais dessas separações. Aí exigir muito dessa memória envelhecida. Professor Bosco, irmão de Gustinho, do grande Gustinho, né? Campeão itabaianense, esse atleta maravilhoso. Bosco professor de matemática. Né? Bosco se com a Ivonete lá atrás eu já tinha começado a gostar de matemática, Bosco era aquele cara conversador, né, contava piada, loroteiro, mas era um excelente professor de matemática. Né? Como é que alguém pode gostar de trigonometria, disso, daquilo? Eu gostava, porque Bosco era um bom professor. Né? Eu até agora, Cavalho, deixa eu fazer aqui uma divagação rápida. Eu abandonei o curso de Engenharia Química do terceiro ano na Universidade Federal de Sergipe e durante muitos anos me culpei por isso, inclusive atribuindo a minha participação no movimento estudantil como se o movimento estudantil tivesse feito mal a mim e eu tivesse me tornado até um irresponsável, um vagabundo. Veja o que é a culpa. Né? Veja o que o sistema nos impõe de culpa, né? de maneira autoritária e irresponsável. Eu larguei a engenharia química porque tinha muitos professores ruins na Universidade Federal de Sergipe. Aliás, a quase totalidade. E digo mais, hoje eu vejo o professor Raimundo Nonato e o professor Chico Andrade, dois grandes professores, não vejo nenhum outro. Eu larguei o curso colocando a culpa em mim. Eu que não aprendo. Eu fui reprovado em cálculo 3 vezes. Eu não sou tão burro assim, e até eu disse aqui, eu gostava de matemática, eu fui fazer engenharia química porque eu gostava de exatas. O sistema educacional ele é tão autoritário que imputa ao aluno uma culpa que é de professores. Como o sistema público definhou nesse país, né, a completa inversão de valores, o aparelhamento ideológico da nossa educação e das universidades, aí eu, indefeso, botei a culpa em mim. Mas eu não quero fazer discurso político aqui não, Cavalho. Muitas, aí sim. Macambira também, mas Macambira são meninos que ficaram na infância, eu não tenho memória, de alguns sim, de alguns eu encontro, pergunto ainda, mas o tempo, infelizmente, vai apagando esses registros, as experiências foram rápidas, foram experiências de crianças também, mas no Murilo Braga não, né? Amigos que estão aí sedimentados como grandes amigos até hoje, né? Um deles, Blanar Roberto de Melo Siqueira, que foi meu parceiro na fundação do jornal Cebolão. Blanar, um grande desenhista, Blanar, na verdade, ele tinha uma veia artística muito forte, um cara que tinha ideias. Sabe aqueles meninos que, quando pequenos, são chamados de inventores, né? Blanar inventava coisas, inventava jogos. Eu lembro, a gente tinha um jogo de dado com os carrinhos de Fórmula 1, né? Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, né? José Carlos Passe, enfim, né? Então, a Fórmula 1 lá no começo. E o Blanar ele tinha uma mente muito criativa, uma figura, né, meu companheiro de futebol também. Fundei junto com ele um time de futebol no Moreiro Braga, o Ajax Futebol Clube, né, no qual eu joguei. Né, claro que para eu jogar no time eu tinha que fundar. Críticos eram que já tinham alguma coisa contra mim, mas eu era bom de bola, eu fazia gol. E um outro amigo, Marcos de Oliveira Fonseca, né, esse era de Aracaju, né, embora a família dele fosse itabaiana, aquele pessoal do G. Barbosa, Gentil Barbosa e tal, era o braço menos rico dos Barbosa, mas uma figura admirável. O Marcos foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje. Amigo também dessa mesma época de Edivaldo Nogueira, com quem eu conheci na época. Edivaldo também diz isso de vez em quando, que uma das pessoas mais brilhantes que ele conheceu foi o Marcos. Ele é hoje engenheiro químico, recém-aposentado da Petrobras. O Marcos foi um amigo que se tornou parceiro meu de Blanar. Ele, com 14 anos, o Marcos já dirigia um Opala bonito que o pai dele tinha, um Opala belíssimo, vermelho, e a gente ia para os bailes da Atlética, aqueles bailes que tinha lá em Frei Paulo, nas cidades vizinhas, Macambira, ou seja, foi parceiro também da minha iniciação com o namoro, com as festas, com o bebê, né? Foi com esses meninos, com esses colegas que eu comecei a beber, a fazer viagens interestaduais, né? Imagine, uma vez ele tinha 15 anos, nós fomos para Penedo de carro, né? Sem carteira, sem nada, numa noite de sábado, para um aniversário de uma filha de uma pessoa de Itabaiana, coisas assim. As
saudáveis e responsabilidades da nossa infância. Eu não vou fazer aqui a lista, Carvalho, que se tornaram amigos até hoje, né? E que me influenciam, porque pessoas corretas, competentes, se tornaram profissionais importantes. Blanar, tristemente, né, há 2 anos, 3 anos, faleceu. E é uma saudade imensa que eu sinto. Com a mesma impressão de que quando o novo foi chegando, eu vi que não era nada estranho. Como eu tinha uma base, o Murilo Braga era um bom colégio, eu tinha uma base mais ou menos boa, o científico veio tranquilo, com bons professores, salvo quando, em algumas disciplinas, você tinha, de fato, um professor mais relapso, né? Mais folgado, que faltavam aulas, ou mesmo disciplinas que ficavam sem professores, né? Esse é um crime que ninguém nunca paga por isso, ninguém nunca pagou por isso, né? E era assim, isso era muito comum. Olha, teve uma professora de geografia também, chamada Floralice, que era de Itabaiana, e eu lembro, casada com um senhor muito querido na cidade, um dentista, e logo cedo eles foram embora para Brasília e nunca mais tive notícia. Geografia, era uma professora muito boa, no mesmo estilo da professora Terezinha Correia. Floralice era uma professora, a aula dela era ilustrada. Veja, um menino que já sonhava com o mundo, né, que depois veio se tornar jornalista. Você imagina a importância que teve alguém que trouxe a geografia para esse menino. Então, me fez, por exemplo, gostar de geografia para sempre. É isso que é o papel de professor. Eu tive um professor que não foi do Murilo Braga, mas foi no entorno, quando eu fiz um reforço escolar. Eu tinha um professor de física muito ruim, inclusive que faleceu, e eu não quero nem me estender nesse assunto, mas por conta disso eu fiz um reforço com um professor bastante conhecido de vocês, que foi João Andrade, que mesmo que foi presidente do Banese. Pois bem, João Andrade, embora não foi meu professor no Murilo Braga, foi uma das pessoas que mais me impactaram do ponto de vista de uma mente racional, objetiva, a vida inteira. João é um homem muito, muito inteligente. Aliás, não só ele, a família dele toda tem essas mesmas características. Todos os irmãos de João são inteligentíssimos, tudo bem formados, né? Enfim, João fazia do ensino de física, né, uma coisa extremamente não só compreensível, como admirável. Excelente, excelente, porque João, inclusive, não foi só... eu não apliquei a física que João me ensinou. Eu estou falando aqui de alguém que me ajudou para tudo na vida a pensar racionalmente, a pensar objetivamente, né, a usar a matemática e a física, né, para aplicar em tudo, né? Essa é a riqueza do professor, né? Então, todos os pontos para João Andrade. Olha, Carvalho, aí eu também tenho vários, assim, tem no plano pessoal e afetivo, mas que eu diria que os mesmos, né? Porque a base da minha turma do científico, eu entrei na 5ª série A no Murilo Braga e saí no 3º ano científico A. Então, uma grande parte eram colegas que estiveram comigo. Então, muitos deles com muita importância na minha vida, né? Mas eu resumiria aí em Blanar e Marcos. Olha, eu tive uma vida estudantil muito forte, muito proativa, Carvalho. Então, é difícil hierarquizar isso. Eu diria que, primeiro, a criação do jornal, porque o jornal foi um sucesso em Itabaiana, foi um sucesso. Eu era um menino, mas já o jornalista e o jornalismo exerciam um certo fascínio, né? Era o começo da afirmação da televisão e do telejornalismo no país, né? O começo da consolidação do modelo do padrão Globo, né? A Globo se expandindo como um negócio, mas também afirmando um padrão de fazer televisão, que a Tupi tinha sido... enfim, o modelo da Tupi ruiu. Então, o jornalismo tinha isso. Então, eu era jornalista em Itabaiana, mesmo sendo menino, tinha uma camisinha pintada com o nome Jornal Cebolão e tal, reportagem, essas coisas. Só que não era uma brincadeira. O jornal existia, o jornal saía com uma periodicidade lá, não sei quanto, quinzenal, não lembro bem. E isso aí foi uma coisa marcante, porque não foi só uma satisfação pessoal. Eu diria que nós impactamos a vida social itabaianense. Eu, Blanar, e os demais colegas que
ajudaram no jornal, como Jorge Santana, que até hoje é um funcionário da Caixa, aposentado, outro grande amigo com quem eu mantenho até hoje uma relação muito afetuosa, como Almir Paz da Costa, que hoje é um funcionário do Banco do Brasil e mora em Remanso, na Bahia. Esses colegas que... Esse foi um momento que eu acho que foi representativo. O outro, Carvalho, foi quando, no segundo ano científico, eu participei de uma chapa do Centro Cívico. Derrubamos lá um grupo que tinha e fomos eleitos, né? Eu era secretário de não sei o quê, não lembro, de relações, alguma coisa, com uma chapa toda nova, da nossa turma, já expulsando aqueles mais antigos. E fizemos umas coisinhas importantes lá no colégio. E tínhamos esse objetivo que tem o Centro Cívico hoje, mas tinha também um papel político, de cobrar da direção, né? Agora, veja, isso era na época da ditadura ainda, né? Era a época da ditadura. Mas nós tínhamos no Murilo Braga, através da professora Maria da Conceição, conhecida como Maria Pereira, nomeada por governos da ditadura, mas tínhamos nela própria, né, respirávamos liberdade dentro do Murilo Braga, inclusive com essa possibilidade de dialogar, reivindicando, procurando mudanças, tudo isso. Então, eu diria que esse foi um momento rico, inclusive vivendo democracia dentro do colégio. Era vice-diretor, o professor Rivas, conhecido aqui, que trabalha na Assembleia, que também é participante desse momento aí.